Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para juntos realizarmos esta programação. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero falar sobre a unidade do corpo. Essa é a proposta, falar sobre a importância da unidade do corpo. E cada um de nós precisamos exercer o nosso papel. Fique conosco, ouça essa programação. Deus quer falar com você. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Eu quero ler em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Baseado nesses versículos, eu quero falar sobre a unidade do corpo. O tema da nossa mensagem é a unidade do corpo. Na verdade, esse capítulo, a partir desse versículo, está falando da importância de se valorizar a unidade do corpo na sua plena execução. Todos nós sabemos que qualquer instituição, e aqui nós podemos aplicar em qualquer aspecto da instituição, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto igreja, mesmo no ambiente de trabalho, nós sabemos que a unidade, ela é importante. O que é a unidade? É você trabalhar de tal forma aonde cada membro, cada participante daquele corpo tem a sua plena função. O capítulo 12 fala dos dons espirituais. Na última mensagem eu falei sobre dois dons, eu falei do dom de línguas e de profecia. Mas dentro desse texto eu quero mostrar um outro aspecto da importância de se valorizar a unidade. É importante que a gente entenda o que o apóstolo São Paulo está querendo nos ensinar nesse texto. Veja que ele vai começar falando porque assim como o corpo é um, e tendo muitos membros, o nosso corpo, ele toma aqui o exemplo do nosso corpo. O nosso corpo é um só. E esse corpo é formado por vários membros. Nós temos cabeça, nós temos o tronco, nós temos as pernas. E nesses órgãos nós temos diferentes membros, cada um com uma função, mas que leva a um único objetivo. Qual é? Fazer com que esse corpo funcione perfeitamente. Então, se eu quero que haja a harmonia desse corpo e que esse corpo seja bem sucedido, é preciso que cada membro execute o seu papel. E o texto, ele é um texto figurado que se utiliza do nosso corpo para mostrar a unidade de um outro corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. O corpo de Cristo é aqui figurado, não é? E nós sabemos que Cristo é a cabeça desse corpo. A cabeça desse corpo. Se você for ler o texto, vamos ver só, olha só. O versículo diz que todos os membros, sendo muitos,
são um só corpo. Assim é Cristo também. Então, veja que a proposta do apóstolo é fazer com que a gente valorize o potencial de cada um dos membros desse corpo. E aí ele vai continuar dizendo, veja só o versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. E aí ele vai fazer a junção dos judeus, não é? Dos gregos, dos servos, dos livres. Enfim, ele está dizendo que Jesus criou para si, ou comprou para si, um povo todo seu, especial, zeloso e de boas obras. E esse corpo nós chamamos de igreja. E quem é a cabeça desse corpo? O próprio Jesus. Ele é a cabeça. Então, quem tem que comandar esse corpo é Cristo. E para esse corpo funcionar, a cabeça precisa funcionar. Agora, se você continuar lendo o texto, você verá como que nós aprendemos verdades aqui interessantes. Olha só o versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, aí vai mostrar a importância de cada membro dentro desse corpo. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ele faz uma pergunta. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E aí ele vai continuar mostrando. Versículo de número 16. Se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Eu preciso entender isso, para a gente viver uma vida abençoada e abençoadora. Hoje tem muitos aspectos da nossa vida que se torna difícil por nós não trabalharmos em unidade. Falta unidade em quase todos os lugares. Falta unidade no governo, falta unidade dentro da igreja, falta unidade dentro da família, falta unidade no trabalho. E é justamente essa falta de unidade que faz a gente às vezes gastar muito esforço sem ter os resultados que poderiam ser bem melhores. Eu preciso fazer um intervalo comercial, mas na sequência nós vamos dar continuidade a essa mensagem que ela é super importante. Eu estou falando sobre a unidade do corpo. Aguarde um momento só e nós já vamos voltar com o programa Palavra de Fé. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando sobre a unidade do corpo. E eu terminei o primeiro bloco falando da importância de cada membro desse corpo receber o seu devido valor. E eu li que o pé não pode dizer para a mão que não precisa da mão,
porque ele é pé. Imagina se o pé se rebelar contra a mão, ou contra a mão. Ou imagina se a mão se rebelar contra os pés. Hã? Talvez os pés pudessem dizer assim para as mãos, bem, você pode ter a sua utilidade, mas quem te leva você aos lugares sou eu. Não é? Não é com os pés que nós andamos e vamos a determinados lugares. Mas quando chega lá, quem que tem que trabalhar? São as mãos. Imagine as mãos se rebelar contra os pés e de repente você precisar calçar um sapato. Um sapato, por exemplo, de cadarço. Como é que você vai amarrar? Como é que você vai lavar os seus pés? Então perceba que as mãos precisam dos pés, assim como também os pés precisam das mãos. Isso é apenas um dos exemplos que Paulo está dando. O pé precisando da mão e a mão precisando do pé. Depois ele vai falar sobre a orelha, não é? E se a orelha disser, versículo 16, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles, como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então perceba, amados, que cada membro dentro desse corpo tem a sua utilidade. E aqui eu quero explicar, contextualizando e trazendo isso para um entendimento mais fácil. Imagina como seria diferente se dentro da família, cada membro desse elemento chamado família exercesse o seu papel. Se a mulher tivesse noção exata do seu papel e ela exercesse com galhardia tudo aquilo que ela, como mulher, precisa realizar dentro da família. Se o marido fizesse o mesmo, se os filhos fizessem o seu papel, se os pais, enquanto esposa, enquanto marido, mas também enquanto mãe, enquanto pai. Se cada um exercesse o seu papel, mas isso nem sempre acontece. Dentro da igreja, eu vejo muitas pessoas murmurando, às vezes criticando. É muito comum a gente ver isso, às vezes, na igreja. Há membros que, às vezes, criticam o outro membro. É um grupo pequeno trabalhando e um outro grande grupo murmurando. Às vezes, criticando. Quando, na verdade, se cada um fizesse o seu papel, se cada um exercesse a sua função dentro do corpo, descobrindo qual a sua atuação, qual a sua vocação, qual a sua capacidade, o texto vai falar sobre isso. Ele mostra-nos que é importante que se valorize cada corpo. Senão, vejamos. Olha só o versículo de número 19. Versículo 20. Agora, pois... Capítulo 12, verso 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Aqui eu preciso parar. São vários membros, mas o corpo é um só. E esse corpo não pode estar dividido, porque todo corpo dividido, ele se torna frágil, fraco. Há muitos perdendo a batalha, por quê? Porque ao invés de cada um ajudar o outro, acabam se atrapalhando, acabam se prejudicando. Não é? Então você precisa descobrir o seu valor dentro do corpo. E aqui, enquanto ministro do Evangelho, pregando para as pessoas de forma espiritual, eu quero dizer, você que é membro de uma igreja, você tem ajudado? Você tem contribuído? Eu vejo muitas pessoas que são contra uma série de coisas. Eu vejo pessoas que criticam, eu vejo pessoas na igreja que criticam, por exemplo, o dízimo. Mas é interessante, ele vai à igreja e desfruta de tudo aquilo que os dizimistas proporciona à igreja. Ele reclama, ele murmura, ele critica, mas ele se utiliza de tudo aquilo que o grupo de pessoas que contribui exerce. Você acha que está certo isso? A pessoa tinha que fazer o quê? Ele teria que também dar a sua parcela de cooperação, porque quem custeia, quem de fato cuida da igreja, são seus próprios membros. Cada um dentro da sua capacidade. Você não será cobrado de Deus mais do que Ele tem te dado. Não, Deus não vai cobrar de mim nem de você mais do que Ele tem te dado. Agora, tenha certeza que Deus vai cobrar a cada um de nós aquilo que Ele nos deu. Há uma parábola que conta essa verdade. Lembra dos talentos? Para um ele deu 5, para outros ele deu 2 e para um outro ele deu 1 talento. Todos receberam.
Um 5, um 2 e outro recebeu 1. O que ganhou 5, granjeou mais 5. O que ganhou 2 talentos, granjeou mais 2. Mas o que ganhou 1, sabe o que fez? Foi lá e enterrou. E aí o Senhor voltou para prestar conta daquilo que ele havia confiado. E ele elogiou aquele que ganhou 5 e aquele que ganhou 2. Mas aquele que ganhou 1, sabe o que ele disse? Servo negligente e infiel. Eu não te dei um talento, por que você, no mínimo, tentou colocar na mão de alguém que produzisse aquilo que eu te dei? Mas como você não fez questão, enterrou o seu talento, agora, até aquilo que eu tinha te dado, eu vou te tirar. Jesus estava querendo contar o quê? Justamente esse aspecto. Ele estava querendo nos ensinar que cada um de nós precisamos exercer o nosso papel. Chegou a hora de cada um de nós fazermos um pouquinho para o reino, porque afinal de contas esse corpo chamado igreja precisa funcionar, e para funcionar, cada membro tem que fazer a sua parte. E não é isso que tem acontecido. Muitos não têm feito. E por isso a igreja não tem produzido tudo aquilo que poderia, se cada um fizesse a sua parte. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial e, na sequência, a gente encerra mostrando mais algumas verdades dentro do tema a unidade do corpo. 1 minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e nesse último bloco eu quero encerrar a mensagem que eu estou desenvolvendo. A unidade do corpo. Eu terminei o segundo bloco dizendo da importância de cada um de nós dentro do corpo, que aqui nós chamamos de igreja, exercermos o nosso papel. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, o versículo de número 22. Antes, diz o texto, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. 23. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. Ah, meus amados, se nós saíssemos da teoria para a prática, e se nós realmente vivêssemos de fato a unidade na expressão da sua palavra, se todos puxássemos para o mesmo lado, se todos os membros desse corpo tivessem prazer em ver o outro membro, que no fundo é membro do mesmo corpo, se cada um de nós tivéssemos prazer em ver o outro membro, um membro sendo honrado, não é? Nós viveríamos melhor. Olha só o versículo de número 26, Jesus está nos ensinando isso através de Paulo. De maneira que um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros regozijam-se com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo
e seus membros em particular. E aí ele vai dizer, olha só, e a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. E aí ele vai continuar dizendo, depois de mostrar o doutor, pois todos têm o seu papel, todos têm a sua parte. Depois ele coloca quem? Milagres. Depois, dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura todos são apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Aí ele vai mostrar o seguinte: procurai, portanto, com zelo, os melhores dons, mas eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Meus irmãos, vamos tentar deixar as pequenas coisas de lado. Passa a ter prazer no crescimento do seu irmão, porque ele é membro do corpo. Eu me completo no meu irmão. Você, que é meu irmão, se completa em mim. E nós juntos exerçamos. Então que a mão continue lavando os pés. Que os pés continuem carregando as mãos. Que os olhos possa continuar conduzindo esse corpo, que os ouvidos possam continuar dando o seu papel à audição desse corpo. Não é? Enfim, que cada um desses membros tenham o seu papel. E aqui, a gente precisa saber, irmãos, que todos têm o seu papel. Vamos dar um exemplo. Se uma unha se infecciona, você sabe quanto isso te causa? A dor de imagina um dedo com a unha infeccionada. Isso dói, apenas uma unha. Mas o corpo todo sente, por causa de uma unha. Todos os órgãos desse corpo, cada membro desse corpo tem a sua função. E nós precisamos tirar o proveito, a utilidade de cada um desses membros para que o corpo possa funcionar perfeitamente. Que Deus possa me ajudar, que Deus possa te ajudar a viver isso. Não vivam a vida pensando só em você. Pense no seu irmão. Faça alguma coisa para ajudar o seu irmão. Você tem feito? A Bíblia nos mostra que a unidade do corpo é um dos desejos do Senhor. Jesus disse em vários outros textos que nós devemos nos esforçar até para dizer a mesma coisa. Que cada um possa se esforçar para a gente viver em harmonia. Mas muitas vezes nós não conseguimos, por quê? Por não aprender a valorizar cada membro. Honre aqueles membros menos decorosos. O texto está dizendo isso. Porque nem todos têm a mesma capacidade, nem todos têm o mesmo talento, nem todos têm a mesma função, e não pode ter, porque se todos fossem orelha, onde estaria o restante? Se todos fossem pé, se todos fossem... Aqui está dizendo o versículo 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então, cada um tem a sua operação. Cada um tem a sua função. E a igreja é desse jeito. É lindo quando a gente percebe que um grupo de pessoas reunidas, elas deixam de lado essa preocupação com quem vai ficar os lauréis, os galardões e começa a trabalhar em função da unidade do corpo. As coisas funcionam, a igreja cresce, ela desenvolve. Pode observar toda a igreja quando ela começa. Num bairro, ali todo mundo quer ver aquela igreja crescer, luta, cada um se esforça para ajudar, para fazer um pouquinho, e aí, daqui a pouco lá aquela comunidade está organizada. Por quê? Porque cada um fez um pouquinho. Cada um fez um pouquinho, e no final o resultado é grandioso. Deus tem prazer nisso, Deus gosta disso, e é isso que Deus quer de cada um de nós. Que Deus possa me ajudar, que Deus possa te ajudar, acima de tudo, a viver em função do corpo. Não esquecendo que a cabeça é Cristo e quem comanda precisa ser sempre Cristo. Vamos orar, vamos pedir a Deus para ajudar a unidade no corpo. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Pai querido,
Acabamos de ministrar uma palavra com o propósito de promover, Senhor, a unidade do corpo. O Senhor sabe o quanto é importante que a igreja tenha a percepção de trabalhar em conjunto, Senhor, em equipe, de forma una. Oh, meu Pai, eu quero pedir que o Senhor venha nos ajudar a igreja, ajudar a família, ajudar todos aqueles que precisam e que dependem um do outro para que juntos possamos exercer um grande trabalho para o Senhor. Meu Deus, que nós tenhamos condições de dar o nosso melhor em função do corpo, Pai. Que cada membro desse corpo possa operar literalmente tudo aquilo que ele foi criado para operar. Que cada membro desse corpo possa funcionar, Pai, dentro da Tua perfeita harmonia. Faça isso, Pai. Ajuda-nos, enquanto igreja, que o nosso trabalho não seja em vão, Pai. Que nós possamos ganhar e, acima de tudo, produzir grandes resultados através da unidade desse corpo, Pai. É o que eu te peço, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, hoje, amanhã, Senhor, e sempre. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. A nossa expectativa é que você, enquanto Igreja de Jesus, possa fazer o seu papel, fazer a sua parte. Quero me despedir de você, agradecendo a Deus pela sua audiência e desejando a você uma semana maravilhosa. Que a bênção de Deus possa estar sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Lembre-se sempre, as bênçãos do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo programa.